Para situar essa minha fala final, eu gostaria de compartilhar com vocês um episódio um tanto pessoal, porque eu acho que é a partir dele que a ideia desse workshop ela começa a ser pensada, a ser elaborada. Uma das atividades que eu desenvolvi aqui na Universidade de York envolveu acompanhar o João nas interações com os estudantes na disciplina The Politics of Health Emergencies, aqui na universidade, né? E ao longo das nossas interações, nas quais a gente discutiu e aprofundou sobre perspectivas teórico-analíticas que são bastante fundamentais nos estudos críticos de saúde global, como securitização, vulnerabilidade, negligência, risco, tomando muitas vezes a própria pandemia de Covid-19 como um objeto importante nas nossas reflexões, eu compartilhei com o João alguns questionamentos que me incitavam aquelas leituras, as nossas conversas, em particular sobre quais seriam as possibilidades e as possíveis implicações de enquadrar as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade enquanto emergências. E, sobretudo, se esse enquadramento teria alguma potência para impulsionar ações transformadoras e reenquadrar o que entendemos por sustentabilidade às suas práticas. Dessas conversas iniciais até a realização deste webinar, outros elementos se juntaram. Primeiro, a leitura de um artigo publicado pela Lucy McHughan, Maria Carmen Lemos e Tiffany Morrison, intitulado Risk Crisis Emergency, Implication of New Climate Emergency Frame for Governance and Policy. Posteriormente, um café com Peter White, onde a gente pôde falar sobre as nossas pesquisas e sobre esse desejo de seguir adiante com a proposta do workshop, onde a gente pudesse provocar uma discussão inovadora, instigante sobre emergências. O Peter, bastante generoso, animado com a ideia, sugeriu inclusive a leitura de um outro artigo que está bastante alinhado com as discussões que a gente teve aqui hoje, chamado The Political Effects of Emergency Frames in Sustainability, produzido por James Patterson e colaboradores. E juntos, eu, João e Peter, ao longo desses últimos meses, fomos desenhando a proposta desse workshop, as sessões que comporiam os debates, né, os participantes convidados que poderiam contribuir ativamente a partir das suas experiências empíricas e analíticas para essa pluralidade de ideias, para esse confrontamento de ideias, né? E essa diversidade que a gente gostaria também de contemplar, né? Em particular, a relevância de poder realizar um evento bilíngue, com tradução simultânea, que fomentasse esses diálogos e interações entre colegas, pesquisadores, pesquisadoras, que atuam em diferentes instituições de pesquisa e ensino no Brasil e na Inglaterra, nessa perspectiva de ampliar colaborações construídas numa relação simétrica. Agora, ao ouvir atentamente os colegas, tomar notas de alguns pontos que me chamaram a atenção durante as nossas discussões, eu compartilho com vocês uma síntese que eu pude elaborar, e ainda que ela precise de muitos refinamentos e talvez não faça jus à riqueza das reflexões fantásticas que a gente teve aqui, eu acho que vale a pena colocar algumas ideias com vocês. Primeiramente, eu acho que ficou muito claro que a gente reconhece, né, e os apresentadores de hoje colocaram isso muito bem, que há diferentes entendimentos sobre o conceito de emergência. Hoje, esse conceito mais associado à ideia de crise, de evento inesperado, que demanda respostas imediatas, mas, como a Sara nos recordou sobre um outro conceito derivado importante quando a gente discute emergências, nessa perspectiva de subemergências, né? Ou seja, como aquilo que não é visto, que muitas vezes é negligenciado, mas que tem inúmeros impactos, porque essas subemergências, elas se auto-perpetuam, elas criam condições, inclusive, contínuas, né? De produção de doenças, de maior vulnerabilidade, muitas vezes elas estão escondidas, né? Não estão à vista nossa, mas, obviamente, elas têm resistência, né? O Peter nos lembrou que a narrativa da catástrofe, que muitas vezes está subentendida nesse enquadramento de emergência, pode ser bastante problemática também, né? A pandemia de Covid-19, lembrada por vários dos colegas aqui hoje, nos trouxe diversas lições, né? Primeiro que podemos pensar para enfrentar esses desafios planetários, que é o objeto da nossa discussão hoje, é compreender que a emergência, por mais que desperte a atenção, esse enquadramento talvez não seja suficiente para motivar ações transformadoras, né? A pandemia nos mostrou que o comprometimento com as medidas necessárias restritivas, por exemplo, não foi nem de longe um consenso. Contudo, como colocou Mariana,
né? Ainda nessa perspectiva de lições que podemos aprender com a pandemia, uma das mais relevantes talvez seja sobre os custos envolvidos na prevenção para evitar futuras pandemias, né? Tendo em vista que esses custos são infinitamente menores do que os custos envolvidos nas respostas quando uma emergência eclode. Mas a pergunta é, isso é suficiente para que a gente haja diante da crise da biodiversidade? Nós temos diversas evidências científicas robustas, diria até suficientes, mas as ações, sejam elas individuais, coletivas e políticas, ainda são muito lentas, né? As respostas, né, para enfrentar essa e outras crises na perspectiva da Mariana e de outros colegas, talvez não venham mesmo da academia, tampouco do norte global. Se a economia, como levantou o Paul, parece ainda bastante otimista para lidar com essas crises planetárias, sempre numa aposta de que a saída vai ser alcançada, e muito provavelmente pela inovação, o problema desse enquadramento de emergência pode estar, em particular, associado às respostas imediatistas, que nem de longe mudarão esse cenário. Investimentos em ciência, uma perspectiva de esperança, mudanças de comportamento, discutir emergências, como bem sinalizou Gale, requer pensar nas questões transversais envolvidas, que não necessariamente causam essas disrupções mais imediatas que levam à emergência em si, mas têm um papel central. Então, questões como colonialismo, justiça social, sofrimento, são fundamentais nesse debate. E pensar, sobretudo, quem se beneficia desse enquadramento de emergência, que tipo de impactos ele traz. Novamente, pensando nas lições da Covid, a Daisy nos lembrou que os desafios da transposição do que temos quando se trata de emergência de saúde pública servem também para pensar as emergências planetárias, particularmente em dois pontos importantes. Sim, as normas internacionais, os acordos, os tratados, as negociações são importantes para garantir e impulsionar ações no nível local, e que há uma diferença importante entre proteger os direitos humanos durante uma emergência, mas olhar as emergências a partir dos direitos humanos. É nessa perspectiva também de direitos, de ações, que Renzo nos lembrou que conhecer e cuidar não são a mesma coisa, e isso tem implicações, sobretudo, para o campo da comunicação. Pensar, então, em enquadramento de emergência é ir além das limitações desse modelo que ainda aposta muito no tripé visibilidade, percepção e consciência. E que a saída, né, das lideranças indígenas trazidas na fala do Renzo seja pensar no cuidado como elemento fundamental de toda e qualquer organização social. E ainda por tratar de lideranças indígenas, reforçadas também nas falas de Janaka e Cláudia, é mais do que a hora de romper essa separação de ser humano e natureza. Pensar nas respostas às crises humanitárias e planetárias é empoderar a natureza, é privilegiar equidade, cooperação, esforços de decolonização e trazer para o debate com muita força as questões de justiça social e justiça ambiental. Finalmente, Lindsay nos lembra sobre as implicações políticas das declarações de emergência climática, mas também das limitações de grupos, de comunidades que já estão em situações de bastante vulnerabilidade e que estão sendo diretamente impactadas por esse modelo de exploração vigente, em responder e minimizar os impactos das mudanças aceleradas pelo clima. O tempo de ação, essa janela de oportunidade, é bastante curto. Essa ideia de tempo conecta também com a intervenção do Peter, que nos coloca o desafio de refletir como esse enquadramento de emergência pode limitar bastante a visão de um futuro alternativo, né? Trazendo questões implicadas de distração, né? De alternativas para um cenário que aposta ainda muito nas saídas tecnológicas, com enormes problemas éticos e com enormes implicações negativas também sobre justiça social. Pensando aí em questões de amplificação da polarização da sociedade, de exclusão de diversidade. Pensar nesse enquadramento de emergência é fundamental também nas respostas que se colocam em situações de desastres, como bem colocou o John a partir das suas experiências, né? Considerar as especificidades locais, as vozes locais no desenho das respostas para os desastres são fundamentais. E, finalmente, Helena
traz aí duas propostas de respostas coordenadas que precisam ser melhor interconectadas para serem mais efetivas no enfrentamento das crises, das emergências, considerando, por exemplo, os conflitos armados, mas também essa crise de biodiversidade com o crescente desmatamento e destruição dos ecossistemas. A necessidade de ações de luta pela paz, e, novamente, considerando questões de vulnerabilidade, justiça social e justiça ambiental, os esforços de restauração. Acho que eu fecho a minha fala aqui, João, lembrando que nos nossos diálogos aqui, a gente vinha batendo muito claramente, né, no qual seria o potencial desse enquadramento sobre emergências no campo da saúde global. E acho que se a gente entender que emergências são fenômenos socialmente construídos, né, fenômenos que estão abertos à contestação, cujas experiências, as percepções, os fluxos de informação sobre ameaças são compartilhadas, negociadas entre indivíduos, grupos sociais e tomadores de decisão, se esse enquadramento tiver espaço, eu acho que ele acomoda, né, esse discurso de emergência enquanto uma estratégia que reforçaria, em última instância, a insustentabilidade do status quo. Me parece que no campo da saúde global, essa perspectiva que a gente chama de socioconstrutivista sobre a emergência pode impulsionar análises bastante robustas, né, ancoradas nessa visão de que mais do que desafios de saúde, desafios ambientais, as emergências elas devem ser compreendidas a partir de contextos e implicações sociais e políticas mais amplas que exigem mobilização dos estados, mobilização das sociedades para enfrentar concretamente os determinantes socioeconômicos que estão na base constituinte desses problemas e priorizar abordagens criativas, integradas, de resposta, de governança, né? Possibilitar compreender, inclusive, como as negligências, para remeter aqui, né, a sua fala, em suas múltiplas dinâmicas de omissões, obstruções e ações deliberadas, constituem um eixo central na produção dessas emergências, atuando como multiplicador de danos e como um fator bastante importante na reprodução de vulnerabilidades. Devolvo aqui, João Pira, agradecendo mais uma vez enormemente o aceite de todos os nossos palestrantes e as falas inspiradoras de hoje. Thank you, João. Thank you, Gabriela. That was a wonderful... Gabriela, foi ótimo o seu sumário, o seu resumo. Nós tivemos um trabalho muito difícil. Eu gostaria apenas de acabar agradecendo algumas pessoas. Particularmente, eu gostaria de agradecer, Renzo, por organizar esse webinário, que foi um trabalho gigantesco, e nós tivemos, isso na verdade é mais uma conferência do que um webinário. Nós fornecemos e nós tivemos a tradução, organizamos tudo o que foi feito, e nós somos muito agradecidos pelo trabalho duro e também para o apoio que nós tivemos hoje. Então, agradecemos todos, e eu gostaria também de agradecer a Flávia, as nossas tradutores, que foram um trabalho maravilhoso. Espero que nós não fomos muito rápidos, e muito obrigada a todos. E eu também gostaria de agradecer os panelistas, foi uma palestra muito estimuladora, e eu gostaria de agradecer a todos pelas suas perguntas, nas perguntas e respostas. E, como a Lídia disse, nós vamos colocar as perguntas em inglês e em português, e nós vamos enviar a todos os que foram registrados, as pessoas registradas, e que nós, se você quiser se inscrever no IGDC, ONIESE, para futuros eventos, por favor, faça. Nós estamos planejando fazer muitos mais eventos, e agora nós estamos planejando fazer com tradução. Eu espero que isso vai ser a primeira de muitas. Então, por favor, assine, inscrevam-se para os próximos eventos. E agora é tudo isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado e acharam interessante. Eu espero
que este vai ser o ponto inicial, diferentes maneiras de pensar sobre alguns desses assuntos e principalmente alguns dos participantes para termos uma colaboração no futuro. Muito obrigado a todos. Afternoon, everyone. Boa Boa Thank tarde a you. todos. Boa tarde, thank you.